Sejam muito bem-vindos de volta ao Clio, canal de História e Literatura. No vídeo de hoje, a gente vai dar sequência à série, afinal, Por que Estudar História? Hoje, nós vamos entrevistar o Júnior, que é um professor de História lá do cursinho Angela Davis, da Rede Emancipa de Cursinhos Populares. O Júnior vai contar pra gente por que a gente tem que estudar História, um pouco sobre a experiência dele, principalmente a experiência acadêmica dele, e como o Júnior é uma pessoa engajada com o movimento político e tal, ele vai dar uma visão para essa área. Foi uma entrevista bem interessante, o Júnior é meu amigo pessoal, né, a gente convive já há alguns anos, e eu espero que vocês gostem, espero que seja tão bom para vocês quanto foi para mim. Segue a entrevista. Bom, Júnior, se apresenta aí para todo mundo. Bom, eu sou o Júnior, sou professor de História da Rede Emancipa, sou bacharel em Direito formado pela UNG, Universidade de Guarulhos, e fiz licenciatura em História pela Faculdade de Sumaré. Por que você optou fazer essa formação dupla? Na verdade, Bruno, eu caí no Direito por acidente. Eu tinha 16, 17 anos quando eu terminei o segundo grau. Um sonho do meu pai, um desejo do meu pai de querer ter um filho advogado e tal. E eu muito novo, 17 anos, eu entrei na faculdade de Direito meio que caindo de paraquedas, assim. Quando eu fui perceber que aquilo realmente não era pra mim, eu já estava no quarto ano, então eu resolvi finalizar. Depois desse período eu fiquei um longo tempo sem estudar, 6, 7 anos sem estudar. Foi aí que me despertou o desejo de entrar, de voltar a estudar. Assim, de certa forma, eu já continuava estudando. Eu sempre gostei de história, eu sempre li muitos livros, gostava dos autores, da historiografia em si, principalmente da parte contemporânea, né? E aí eu falei, eu vou fazer licenciatura, eu gosto muito, eu tenho uma certa facilidade em fazer as pessoas entenderem aquilo que eu quero passar. Então, eu resolvi fazer um curso de História. Explica para o pessoal o que é o Emancipa. O Emancipa é um curso popular, é um projeto, né? Basicamente, o que a gente faz? A gente tem um projeto onde a gente inclui o jovem de periferia, né? Na universidade pública. Aqueles que não têm condições de pagar um cursinho particular, eles vêm até nós, e nós, de uma forma praticamente doadora, a gente passa esse conhecimento e leciona para eles aí de uma forma voluntária para que eles tenham esse incentivo e consigam entrar numa universidade pública. Como você sabe, essa parte aqui do Clio, a gente pergunta para os historiadores, para os professores de história, uma pergunta meio complicada para nós, que é, afinal, por que a gente estuda história? Por que a gente se preocupa tanto em olhar para trás e entender o passado? Você acha que você tem alguma resposta para isso? Na verdade, assim, isso varia muito, né, de pessoa para pessoa. Eu acredito. Claro, você pega dois historiadores, dois professores, eles vão ter respostas totalmente diferentes. Exatamente, eu acredito muito naquele processo de que as coisas elas são um ciclo, né? Eu acho que a sociedade, no geral, ela é um ciclo. Quando a gente fala que você estuda o passado para você compreender o presente e tentar mudar o futuro, a gente vê situações na sociedade, situações agora. Por exemplo, a gente está vivendo um período de extremo ódio, onde a gente vê suásticas voltando a aparecer nos Estados Unidos, em outros países. A gente tem um momento de conservadorismo hoje muito grande no Brasil, com ideias primitivas, assim. Você que é um estudioso de Idade Média, a gente vê, falando do período trash ali, da Idade Média, assim, mas assim, coisas do passado que não deveriam hoje se repetir e infelizmente estão acontecendo, né? Então, assim, a história nada mais é do que você tentar compreender, né? E se perguntar o porquê daquilo, o porquê que isso volta, o porquê que isso se repete, o porquê que a sociedade, em vez dela evoluir no sentido positivo, no sentido da união entre os povos, no sentido da igualdade, o porquê que ela fica sempre nessa disputa, isso em relação à economia, em relação à educação, em relação à política. E assim, a gente percebe que mesmo com os avanços tecnológicos, hoje a gente tem a tecnologia avançada, a gente tem uma medicina avançada, mas
os pensamentos, assim, eles não são em comum acordo. É claro, ninguém é obrigado a concordar, mas não retroceder. Eu digo isso no sentido de evolução da sociedade. Então você acha que a história ela serve meio que para a gente aprender com o passado e entender o passado da nossa construção para entender o presente? Sim, entender o presente e tentar, eu não digo mudar, porque né, nós não somos aí profetas e para quem acredita em Deus, a gente não tem esse poder de mudar, mas a gente pode remediar, a gente pode tentar fazer que as coisas ruins não se repitam novamente. Como vem acontecendo, né? A gente tem situações, como eu citei, aí a questão de fascismo, de nazismo, questão do preconceito, que é uma coisa que já deveria estar enterrada e a gente às vezes se depara com situações que eu não consigo honestamente entender. E o pior é que a gente, hoje em dia, por exemplo, com a internet, com as redes sociais, ao invés da gente entrar num consenso e tentar bloquear, a gente tem um incentivo muito grande desse ódio. Isso vai se propagando, isso vai, sabe... passando e um pessoal novo agora que está começando. Por isso mesmo que é justamente aí que entra, você perguntou do Emancipa, é uma forma de educação popular. A gente passa no sentido de informação para essas pessoas que muitas vezes não têm tanto acesso. Porque hoje em dia o acesso está mais fácil do que antigamente. Na nossa época, por exemplo, a gente é do mesmo ano aí de nascimento. E a gente tinha uma certa dificuldade. Eu lembro quando eu precisava fazer um trabalho de escola, eu tinha aqui numa biblioteca com 6 folhas de almaço e pegar livros e dar o RG para você poder tirar uma cópia daquele livro, entendeu? Exatamente, enciclopédia. Hoje em dia é tudo na palma da mão. Sim. Só que as pessoas, em vez de usarem essa informação para o bem, muitas vezes elas acabam usando para o mal. Eu tenho mais 3 perguntas para você, vamos lá. Você acha que a história ela é um agente de conscientização de classe, de raça e até de sexo, como diria Angela Davis, que a gente só pode pensar a sociedade através dessa chave toda, né? Que a gente precisa pensar a sociedade sempre através dessa chave de classe, raça e sexo. Você acha que a história serve para fazer essa consciência ou você acha que a história é apenas a glorificação do passado? Eu acho que a história serve para fazer essa consciência, mas ela é muito mais do que isso. É claro que a gente precisa entender o período histórico da situação. Se você pegar, por exemplo, numa época há 100 anos atrás, era uma sociedade completamente diferente da que a gente tem hoje. Eu não digo que nós somos mais evoluídos, mas eu digo que a gente tem muito mais informação do que eles tinham. E esse pensamento, ele tem que realmente crescer, ele tem que aflorar para as coisas positivas, para o bem e para a convivência em geral. As pessoas às vezes recriminam determinada figura, você vê na minha casa os quadros do Che e falam que o Che assassinou e tal, mas eles se esquecem do período histórico. E eu acho que assim, quando as pessoas me perguntam, por exemplo, também, por que você gosta de história? Eu acho que a história em si somos todos nós, né? E quando você entra numa faculdade de história e você estuda as fontes históricas, você percebe, por exemplo, que o que a gente está fazendo aqui é história. O fato de você ter uma conversa de botequim, uma conversa de futebol, como a gente estava tendo agora há pouco, isso é história, né? Não é só o passado. Né? Exatamente, a história é o momento que você está vivendo e, na verdade, você está fazendo a sua história. Independente, como eu vi no seu vídeo, você até comentou, independente de você ser uma figura pública ou não, você está prestando o seu papel na história. Então, vamos tentar fazer de uma forma positiva. Agora deixa eu te fazer uma provocação que eu sempre faço pro pessoal. Não, mas acho que assim, não vai ser nada político que a gente converge em muita coisa. Claro. Acho que ia ser meio laudatório tentar fazer qualquer tipo de provocação nesse sentido. Mas é fazer uma provocação no sentido próprio da história. Para você, a história é uma ciência, um ramo da filosofia ou da literatura? Essa é uma pergunta que também é difícil de fazer. Eu diria que a história ela é um conjunto de tudo isso que você disse e abrange muito mais. Ela abrange na parte também da ciência, na parte da tecnologia, sabe assim, na parte da educação, porque a história ela é uma matéria universal. Sabe assim, quando você fala de história, você vai falar, a gente não pode falar, por exemplo, do meio ambiente. A gente pode falar do meio ambiente. É claro, a gente não vai entrar no mérito ali de determinado, de vértebra, de tal, já deixo para uma outra parte. Mas enfim, por que aquele meio ambiente era daquela forma antigamente, o porquê que ele é hoje, e assim vai mudando, né? Eu nunca esqueci da ação do homem. Exatamente, né? A ação do homem que influencia em tudo.
Então, assim, eu acredito que a história seja uma comunhão de tudo isso que você falou e muito mais, né? Fazer mais uma pergunta e aí a gente vai para a pergunta final. Quais são seus historiadores favoritos? Eu gosto muito de Mark Bloch, eu gosto muito de Legoff, Chico, o Sérgio Buarque de Holanda, o pai do Chico também, gosto muito deles. Bom, acho que todos nós gostamos muito desses três. Se bem que tem um pessoal que não gosta muito do Legoff, especialmente, né? E o Sérgio Buarque tá passando por um revisionismo meio complicado, acho que na academia também. Bom, Júnior, como eu tenho um público aqui que ele varia desde do estudante a um pessoal mais entusiasta de história, eu queria que você assim, recomendasse um ou dois livros que você acha que é essencial de história para a pessoa entrar nesse debate enorme, nesses quase 200 anos de debate que a história tem. Eu vou ser sincero com você, Bruno, eu não gosto de recomendar livros, eu prefiro recomendar autores, sim, né? Porque existem determinadas áreas da história que às vezes sejam do meu interesse, mas que não são do interesse de outras pessoas. Você gosta muito da área contemporânea. Exatamente. Eu citaria Florestan Fernandes, assim, para mim, o maior de todos. E tem um autor que eu tô lendo muito ultimamente, que faleceu até recentemente, aí há uns 3 anos atrás, é o Eduardo Galeano, que ele fala muito dessa parte dos povos da América Latina e das veias da América Latina. Inclusive tem um livro dele que chama Nas Veias da América Latina, que é muito bom, sensacional. É um ator contemporâneo dessa nova geração de historiadores e sociólogos. E assim, eu recomendo muito, né? Da minha parte, eu que gosto muito dessa parte da história contemporânea, eu recomendo muito o Eduardo Galeano também. Então você acredita que história hoje, sim? É o quê? Perdão? História hoje, sim, né? É preciso estudar história hoje, não... Claro. Essa tentativa que está acontecendo aí do MEC, dessa reforma do ensino médio, de tirar a história como disciplina e diluir isso na multidisciplinaridade, eu acho isso uma bobagem. O que você acha disso? Bruno, infelizmente, a gente tem ali um conselheiro no MEC, que é nada mais, nada menos do que o Alexandre Frota na área da educação. Então, assim, a Rose está dando risada ali. Então, a gente não pode esperar muito desse governo, com todo respeito, mas a gente, quer dizer, respeito não, porque eu não tenho nenhum respeito por esse governo atual. O Brasil teve o Paulo Freire, o Anísio Teixeira como pedagogo e o Alexandre Frota. Então, assim, é uma decadência muito grande, né? Eu acho que o Alexandre Frota, como no segmento que ele faz, ele pode ser ótimo, né? Eu nunca assisti, mas enfim, não tem como você concordar com um absurdo desse, vocês me desculpem, mas assim, é triste você ver a situação atual política do Brasil na área da educação. E assim, a gente não tem um incentivo, a gente não tem aonde acreditar. A nossa esperança realmente são as próximas eleições, que se mude esse governo, né? Que já passou da hora de acabar. Sim. E entre uma pessoa que pense mais nesses ideais, que pense mais na população em si que necessita, entendeu? E não corte os benefícios que já foram tão difíceis, né? E poucos do povo conseguir. E a gente vê isso que está acontecendo agora, é lamentável mesmo. Isso aí, Júnior, muito obrigado. Obrigado a você. E também, precisando de qualquer coisa, a palavra é sua. Obrigado, irmão. Também. Valeu. Foi isso, pessoal. Tá aí a entrevista do Júnior. O ponto de vista dele, por que a gente precisa estudar história. Ele falou um pouco sobre o seu posicionamento político, sobre a sua experiência e sobre o Emancipa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de dar aquele link, dar aquele like maroto e gostoso que a gente adora aqui no Clio. Não esquece de deixar algum comentário se vocês têm algum ponto de vista diferente ou algum apontamento para fazer, ou para mim ou para o Júnior. O Júnior acompanha aqui o canal, então ele tá ciente de tudo que está acontecendo. Na descrição do vídeo eu deixei link para as minhas redes sociais, então me acompanha lá, que a gente assim tem uma forma de diálogo também bem próxima. Não se esquece de se inscrever aqui no canal, de apertar as notificações para receber quando saem os vídeos novos, e o resto é vida que segue.